O cristão e o sofrimento. Se você abrir a Bíblia em 1 de Pedro 5 a 7, é um texto que nós já demos início há algumas semanas, estamos trabalhando nesse texto da Palavra de Deus, mas eu te encorajo a abrir a Palavra de Deus. Se você tem a Bíblia aí em mãos, é de preferência que você abra ela e acompanhe lendo, né? Caso você não tenha a Bíblia, não tem problema, nós temos também o texto projetado aqui, né? Só queremos incentivar os irmãos a ter esse hábito, porque você tendo o hábito de trazer a Bíblia, anotar na Bíblia, você tem esse livro todos os dias da semana. Você pode continuar isso, enquanto que aqui, né, você vai fazer essa leitura, mas você precisa acompanhar no seu dia a dia. Então, te incentivo a ter esse hábito. Se você não tem uma Bíblia e gostaria de ter, fale comigo. Eu tenho algumas Bíblias lá em casa, mas a letra é bem pequena. Se você não se importa, né, e precisa, não se importa, é a letra pequena, né? Mas é Bíblia, é a Palavra de Deus, amém? Mas você acompanha agora com a Bíblia que vocês têm, ou com o texto aqui. Vamos ler juntos do 5 até o 7. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta carta que Pedro escreveu aos cristãos dispersos, espalhados por conta de perseguição. A perseguição aqui no momento não era uma perseguição ferrenha, como nós podemos imaginar. Essa viria a acontecer depois com o imperador Nero, mas essa perseguição seria mais uma hostilidade e oposição. Não deixa de ser uma perseguição, não deixa de ser um sofrimento, porque a pessoa se sente o foco e a vítima e o alvo de pessoas ímpias, que não querem temer, não querem crer e seguir e obedecer a Deus. Então ela é alvo de zombaria, alvo de discriminação, alvo de isolamento. Então, o sofrimento que aqueles irmãos passavam é tratado aqui nesta epístola de Pedro para aqueles irmãos terem a atitude que honra a Deus. Se os irmãos olharem basicamente nesta epístola ou nesta carta, nós temos a divisão que Pedro fala do destino do cristão, que é a salvação. Ele trata do sofrimento, mas ele fala do destino do cristão, que é a salvação. Se nós ficarmos focados só no sofrimento dessa terra, irmão, nós vamos ficar míopes, ou nós vamos ter um foco muito pequeno e vamos viver ao redor das dores e dos sofrimentos deste dia, ou desta vida. Então, Pedro dá a perspectiva maior, eterna. Vocês são salvos, vocês são peregrinos, aqui é passageiro. Também Pedro fala que o nosso dever enquanto sofremos é de sujeição. Ninguém quer ouvir isso, né? A gente quer, o nosso dever enquanto sofremos é fugir do sofrimento, né? Todo mundo quer ouvir isso, né? Pula fora, né? Evita, nada contra nos remediarmos, nada contra tratarmos o problema, mas Pedro, interessantemente, ele fala, reaja de forma que honre a Deus. E a sujeição é uma forma de você reagir ao sofrimento. Também Pedro fala do sofrimento de um modo mais específico, do capítulo 3 até o capítulo 5, e aí é onde nós estamos. Mas logo no começo, Pedro fala algo muito precioso a respeito do sofrimento, que está lá no versículo 7, capítulo 1. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro, desde o início, falando para os salvos, ele fala que a nossa fé é provada. Quando sofremos, a nossa fé, a minha fé, a sua fé é provada. E Deus faz como um ourives, ele coloca fogo, ele permite que a fornalha se acenda para que no final, passando pelo sofrimento, a gente atravesse o sofrimento de uma forma honrosa e que glorifica a Deus. Com uma fé depurada, provada, forjada, com um caráter que glorifica a Deus. Pedro sabia o que ele estava falando, porque ele passou por isso. Pedro passou por vários tipos de sofrimento.
Então ele tinha autoridade para ensinar aquelas pessoas. Pedro, sendo aquele jovem impulsivo, pescador, seguidor de Jesus, que falava alto, que falava antes de pensar, muitas vezes, é o que nós temos na visão de Pedro. Agora ele era um homem maduro, era um líder da igreja, na verdade ele era um líder das igrejas, e ele agora com autoridade fala que o sofrimento é uma bênção, basicamente. Então, como reagir ao sofrimento? Com sujeição. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos líderes espirituais. Ele fala isso interessantemente, né? Porque uma das tendências do sofrimento é fugirmos do sofrimento e nos rebelarmos, né? Tentarmos dar o nosso jeitinho, o nosso escape, e enquanto que muitas vezes Deus quer nos moldar, quer nos ensinar. E Deus vai usar os líderes, né? Os líderes espirituais, aqueles que nos guiam, que nos conduzem espiritualmente. Aqui são os anciãos, os presbíteros, ou pastores, podemos dizer assim. E serem sujeitos não só a eles, mas aos irmãos, uns aos outros. Quando eu vejo que o irmão está sofrendo, quando eu vejo que o irmão está alegre, está feliz, o meu alvo não é me comparar e falar, puxa vida, eu queria estar feliz igual ele, por que eu estou sofrendo? Ou quando você vê alguém triste, você fala, ainda bem que eu não estou sofrendo. Você viu esse tipo de atitude? Puxa, ainda bem que não sou eu. Mas deve ter uma sujeição mútua, de forma que você fala, a dor dele é a minha dor. E de forma que se alguém estiver feliz, você fala, a alegria dele é a minha alegria. Então essa sujeição, você se colocar ao lado e com, é algo bíblico no meio do sofrimento. Também a outra atitude é a humildade, revestido de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como eu falei, quando sofremos, tendemos a falar, Deus, deixa eu tomar conta agora, eu sei como escapar dessa. E aí nós damos o nosso jeitinho e até espiritualizamos. Eu estou fazendo isso porque eu senti a direção de Deus. Só que às vezes é contra a própria palavra de Deus. E aí? Como que Deus vai te guiar a fazer uma coisa que é contra o que Ele mesmo falou para você fazer? Aí muitas vezes nós nos orgulhamos, queremos fazer a nossa e não a vontade de Deus. E aqui fala humildade, revestidos de humildade. E aí fala humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo, para que a seu tempo vos exalte. Então a atitude do coração, mais do que qualquer outra coisa, é de humildade. Senhor, para quê? O que o Senhor quer me ensinar? Me ajude a aprender, a passar pelo fogo de forma a te honrar no final, a não ficar amargurado com o fel que te é oferecido, mas estar mais preparado, mais maduro após você passar por aquilo, e exaltar a Deus. E a última coisa é a fé. Quando você passa pelo sofrimento, devemos confiar em Deus. E uma forma de demonstrar, ou que revela a nossa fé, é quando nós entregamos a Ele as nossas ansiedades. Então, ao invés de você dar o seu, eu dar o meu jeitinho, eu devo confiar a Deus. Isso não quer dizer que eu não vou buscar fazer minha parte, né? Deus, Ele nos dá orientações claras sobre coisas para fazermos. Mas às vezes as pessoas confiam nisso como se fosse um amuleto, como se fosse os 3 passos para solucionar os seus problemas. E aí está. Mas na verdade, irmãos, Deus nos orienta e a nossa fé nele é o que vai gerar aquela atitude. Não é aqueles 3 passos em si. O poder não está na ação, mas está no Deus que nos orienta a fazermos. Pela fé, nós fazemos o que Deus nos orienta a fazermos. Hebreus capítulo 11 tem a lista enorme de homens que pela fé, e mulheres, que pela fé fizeram o que fizeram. E aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós falamos um exemplo de uma pessoa que lançou sobre Deus a ansiedade. No sofrimento, ela lançou sobre Deus. Ana, esta mulher lançou sobre Deus a ansiedade do fato de não poder ter filhos. Ela não podia porque ela era estéril, e ela clamava por um filho a Deus. Ela era zombada, inclusive, no contexto dela, no contexto e numa fase cultural em que ser mãe era como se fosse, se você não fosse mãe, você era uma pessoa desonrada. E ela clamava a Deus, até que ela orou e colocou de fato nas mãos de Deus. E até o sacerdote achou que ela estava embriagada, e ele entendeu que não era de fato, ela estava falando e orando com Deus. E quando ela faz, olha o que diz aqui:
1 Samuel 1,18. Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela de fato lançou sobre Deus a ansiedade. Por que nós sabemos disso? Porque ela descansou. Ela lançou e não pegou de volta. Ela lançou de tal maneira que ela entrou triste, amargurada e saiu desse jeito, irmãos. Porque ela confiou no Deus que pode fazer alguma coisa. E lá no coração dela, com certeza, ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser do Senhor, não vai ser meu. Se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver para o Senhor. E ela fez de fato. O profeta Samuel nasceu como resultado de uma mulher amargurada que lançou a ansiedade a Deus e confiou em Deus, com fé. Então, é a atitude que o cristão deve ter de lançando sobre ele a ansiedade. Falamos de que Deus tem cuidado de nós. Nós falamos do exemplo dos discípulos. Jesus Cristo fala em Mateus 6 para nós não ficarmos ansiosos com o que comermos, bebermos, vestirmos, porque o mundo sem Deus, os gentios assim fazem, e eles ficam ansiosos por essas coisas. E o cristão deveria entender que Deus está mais preocupado com a gente do que com as suas outras criaturas. Se ele se preocupa com uma flor, dando beleza a ela que vai viver por pouco tempo, dando a ela uma beleza maior do que as roupas do rei Salomão, e ele se preocupa em alimentar os passarinhos que não plantam, não regam, mas chegam lá, já está pronto para eles, por que ele não se preocuparia com aqueles que são salvos por ele, que são criados por ele, regenerados por ele? E o texto clássico é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler juntos aqui, irmãos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas eu queria também ilustrar com o próprio Pedro. Pedro sabia o que era sofrer. E Pedro aprendeu a lançar sobre Deus as suas ansiedades, porque Deus tem cuidado dele. Deus cuidou dele. E eu queria falar numa ocasião, numa cena bem vívida para nós, para ficar na nossa mente, nossa memória. Essa é de João, capítulo 21, verso 15 a 17. Abra comigo a palavra de Deus. João 21, 15 até 17. Aqui nós não vamos ter o texto projetado, então tudo que vai ser falado daqui para frente vai ser da página que você abrir aí, tá? Em João 21, 15 até 17. Todos que acharam, digam amém. João capítulo 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto vem após a ressurreição de Jesus, e Jesus havia se manifestado algumas vezes após a sua ressurreição. Ele se manifestou para muitas testemunhas, e aqui, numa manifestação mais particular, Jesus Cristo aparece para os seus discípulos. Aqui os seus discípulos estão numa ocasião de, eu posso dizer, desânimo, de chutar o balde, de pendurar a chuteira, porque Pedro e os outros
agora voltaram à carreira anterior, pescaria. Eles eram pescadores. E Pedro voltou. Mesmo que ele sabendo que Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, mas a falta ou a ausência da pessoa de Jesus Cristo ali do lado, como ele estava seguindo já há 3 anos, deixou ele no mínimo triste, abatido e desanimado. E aqui ele vai pescar e não pega nada, e aqui o texto diz que Jesus Cristo vai na praia, começa a preparar um café da manhã, e Jesus Cristo até fala para os discípulos à distância, joga do outro lado, e quando eles jogam a rede do outro lado, eles pegam muito peixe, e João, que estava no barco, fala: é Jesus. Aí diz o texto, né, que Pedro ele nem quis falar, é Jesus mesmo, porque Pedro estava naquela situação em que ele estava envergonhado da sua negação de Jesus. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, mesmo depois que ele falou para Jesus que nunca negaria, ele negou, conforme Jesus mesmo havia falado para ele. Então, ele estava nessa situação. Quando ele viu Jesus, diz a palavra de Deus que ele colocou uma roupa, porque ele estava nu, né? E ele cingiu-se, né? Versículo 7, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pedro era assim, né? Não avisava, ele ia, falava, fui. E foi no mar e chegou até lá, e quando chegou lá, eles estavam a quase 200 côvados, de 90 a quase 100 metros de distância. Os demais foram navegando, né, com o barco cheio de peixe, mas Pedro foi na água mesmo, né? E logo desceram da terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Jesus Cristo preparou um café da manhã para eles. Jesus Cristo, ressurreto, um corpo glorificado, se preocupou com as necessidades dos seus seguidores. Aí Jesus disse: trazei os peixes que agora apanhastes. Aí Simão subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. E Jesus disse: vinde e comei. E aí é nessa ocasião que esse diálogo acontece. Estão ali os discípulos comendo o café da manhã que Jesus preparou. Aqui o texto vai falar depois de terem jantado, né? Aqui o texto não quer dizer especificamente a refeição da noite, porque estão na manhã aqui. Diz que Jesus Cristo disse a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me? Então a dor do fracasso de Pedro era reveladora, mostrava o sofrimento interior do coração daquele homem que um dia era tão impulsivo, tão veemente, tão espontâneo. Agora ele estava tendo uma confrontação amorosa. Mas antes de Jesus confrontar Pedro, Jesus alcança Pedro. Jesus vai atrás de Pedro. Jesus vai atrás de todos os seus discípulos, desses homens aqui, na verdade, né, particularmente. Ele vai atrás, e ao invés de Jesus chegar lá repreendendo Pedro, olha aqui, ó, você me negou, Jesus prepara um café da manhã para Pedro, com carinho, alimenta Pedro, demonstra: olha, eu estou aqui para te abençoar, para te ajudar, eu me preocupo até com essas coisas básicas da sua vida. Então aquilo preparou o coração de Pedro, com certeza. Mas Pedro sentia a dor no coração, o remorso, o arrependimento, na verdade, por ter negado Jesus. Jesus estava ali para cuidar de Pedro, antes de confrontar a Pedro. Jesus iria confrontar a Pedro, mas antes de confrontar, ele cuidou. Ele faz isso com cada um de nós, irmãos. Jesus Cristo, ele nos prepara com sua graça e amor. Ele demonstra que ele está preocupado com os mínimos detalhes, com as nossas necessidades, antes de revelar as nossas limitações e os nossos pecados. Preparando o café, servindo os seus discípulos e fazendo essa pergunta. E Jesus perguntou de uma forma diferente. Ele não falou Pedro, como ele disse antes, né? Mudou o nome de Simão, de Cefas para Pedro. Ele falou: Simão, filho de Jonas. É o mesmo nome que ele tinha, que era conhecido quando era pescador somente. Você me ama?
mais do que estes? Você me ama mais do que estes outros seguidores meus me amam? Porque Pedro, ele queria deixar bem claro que ele era melhor do que os outros. Vocês lembram disso? Todas as histórias, Pedro, ele queria sempre se destacar. E de fato ele se destacava. Quem foi andar sobre as águas? Quando Jesus andou sobre as águas? Qual dos discípulos teve a coragem de falar: Senhor, me ajuda eu ter contigo? Foi Pedro. Quem protegeu Jesus quando no jardim estava ali Jesus para ser preso pelos guardas? Quem que arrancou a orelha de Malco? Pedro. Quem foi que disse que nunca negaria Jesus? Pedro estava sempre presente, ele queria se destacar, porque de fato ele tinha um amor sincero por Jesus Cristo. E Jesus pergunta justamente isso para um homem que negou ele 3 vezes: você me ama? Você me ama mais do que esses outros me amam? Então Jesus, ele tem esse cuidado, antes de confrontar, de cuidar. O cuidado que Deus tem para conosco, irmãos, é digno da nossa fé. Então, o texto de Pedro, eu creio que quando ele escreveu aqui, lance sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu imagino que veio à mente, isso aqui digo eu, não está no texto bíblico, mas imagino que quando Pedro escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, veio flashbacks, veio imagens, não só de histórias remotas do Antigo Testamento, mas da vida dele. Imagens como essa que acabamos de ler, que mesmo após negar, Jesus cuidou de Pedro. Jesus oferece o alimento, Jesus tem uma conversa amorosa, graciosa, mas confrontadora. O cuidado de Deus para conosco antecede o confronto de Deus para conosco. Outro ponto, o cuidado de Deus que nos confronta vem para nos curar. Não só nos confrontar, vem para nos curar, para nos restaurar. Deus não quer simplesmente nos destacar como pecador, como aquele que fez coisa errada e nos abandonar e deixar a gente de lado. Está vendo? Você realmente é pecador. Que todos saibam disso. Mas você é pecador. E eu vim aqui para te curar. Eu vim aqui para solucionar o seu problema. Quer lembrar um pouquinho do drama de Pedro? Abra lá em João capítulo 18, versículo 17. João capítulo 18, versículo 17. João 18, 17. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Jesus estava perante Anás e Caifás, e lá na entrada lá do pátio, pessoas estavam lá vendo Pedro ali ao redor, aguardando Jesus, que estava sendo ali julgado, acusado lá dentro. Você não é um seguidor dele? Não. Mais ou menos assim, não sei o que está falando, eu não sei do que você está se referindo, a que você está se referindo. E esse Pedro foi aquele que disse: eu nunca vou te negar, Jesus. Negou a primeira vez. Versículo 25. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu, também tu, um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. Segunda negação. E o versículo 26 e 27. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. 3 negações. Imagino que essas negações ficavam a cada noite martelando na consciência dele. Talvez essas negações foram o que causou nele aquele desânimo e aquele desejo de desistência, de voltar à vida regressa, de voltar à profissão anterior, de voltar a ser pescador e ponto final. Porque ele negou ao seu Senhor, aquele que ele ama, não uma, não 2, mas 3 vezes. E Jesus Cristo então encontra Pedro, vai ao encontro daquele que o negou.
Jesus podia ficar magoado, chateado, podia ficar ali com aquele desejo de menosprezar, ou de falar, você não quer, então fica no seu canto. Mas Jesus foi ao encontro de Pedro. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala, apacenta os meus cordeiros. Você quer algo que declara o perdão mais do que uma missão? Deus colocar na sua mão uma tarefa e falar, faz isso para mim. Já é mais do que óbvio que Deus não só te perdoou, mas te confiou uma responsabilidade que não dá para qualquer um. Ele dá para alguém para quem Ele quer confiar, para alguém a quem Ele capacita, para quem ele vai colocar como modelo, como exemplo para aquela função. Então Jesus fala, se você me ama, cuida dos meus cordeiros. Porque Jesus Cristo iria se ausentar, ia ser assunto aos céus, logo, em Atos capítulo 1 vai falar disso, e ele deixaria ali o Espírito Santo e uma grande missão para os seus seguidores. E aqui Pedro já recebe, antes dos outros, a ordem de cuidar das ovelhas. Que ovelhas? Todos aqueles que creram e que crerão em Jesus como Salvador, que fazem parte do aprisco, daqueles que farão parte da igreja que seria fundada logo no começo, em Atos capítulo 2, daqueles que iriam levar a grande comissão aos redores de todo mundo. Apacenta os meus cordeiros. Jesus Cristo curou as 3 negações. E como que nós sabemos que Ele curou? Porque por 3 vezes Ele falou para Pedro isso. Ele perguntou por 3 vezes a mesma coisa. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez, amas-me. Interessante que as 3 palavras de amor que são referidas aqui, que Jesus faz para Pedro, amas-me, 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 em português é a mesma, né? Mas na língua original, no grego, as 2 primeiras são as mesmas palavras usadas para o amor de Deus para conosco. Pedro, você me ama do jeito que tem que amar? Você me ama de uma maneira sacrificial, com o amor que eu demonstrei por você? Você me ama? Em Romanos 5,8, alguém lê em voz alta esse texto? Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não merecedores, totalmente inimigos dele. Ele morreu por nós. Isso é amor. Amor ágape. Esse amor, essa palavra aqui, Deus prova o seu amor. Esse amor é ágape. É o mesmo amor que Jesus pergunta, você me ama, ágape, Pedro? É um amor compromisso, irmãos. Porque o amor romântico, o amor que se fala nos filmes, aquele amor que eu te amo enquanto você é bonitinho, bonitinha, eu te amo enquanto você satisfaz os meus desejos, eu te amo enquanto você é compatível, eu te amo enquanto é condicionado a alguma coisa nossa, humana, não é ágape. O amor ágape é aquele que ama enquanto somos inimigos, enquanto não merecemos, enquanto fazemos por merecer uma condenação. Deus nos ama a ponto de mandar o seu Filho precioso, sem pecado, para morrer por nós. Então Jesus fala, Pedro, ou Simão, você me ama com amor que eu te amo? Aí Pedro responde, sabe o que, irmãos? Em português dá para ver isso. Tu sabes que te amo. Ele responde com amor filéu. É um amor ao próximo, sabe? A palavra filantropia, né? Vem da mesma palavra filéu. É você pensar nas pessoas, fazer obras que ajudam as pessoas, porque eu amo o meu próximo. É aquele amor,
Eu amo os pobrezinhos lá, não sei de que país. Eles lá e eu aqui. Eu vou mandar coisas para eles. Mas o amor verdadeiro é aquele que ama eles lá do jeito, da mesma forma que se eles estivessem na sua frente. Ama eles lá e ama eles aqui. Jesus nos ama, irmãos, com o mesmo amor com que Ele amou os seus discípulos lá na hora. Ele ama você e a mim. Dá para acreditar nisso? Mesmo sem você ter nunca visto Jesus fisicamente, tocado nele, você creu nele, você é discípulo do mesmo jeito que Pedro é discípulo. Você vai para o mesmo céu de Pedro. Dá para acreditar nisso? Por causa do amor que Ele tem para comigo, para com você. Então, Jesus fala, você me ama desse jeito? Aí Pedro fala, Senhor, eu tenho um amor filéu para com o Senhor. Eu imagino que Pedro, ele amava de fato Jesus. Ele estava totalmente arrependido aqui, irmãos, mas ele não se via digno, se via com arrependimento, com aquela contrição de coração para o Senhor, eu não sou digno de amar o Senhor. O Senhor me ama dessa forma, eu não consigo chegar perto do seu amor. Mas o Senhor sabe que eu te amo, ágape. Aí Jesus falou, então vai, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Jesus transforma a dor de Pedro em capacitação para pastorear com empatia. Jesus chega. Então você quer demonstrar esse amor que você tem para comigo, Pedro? Agora é a hora. Cuida das minhas ovelhas. E ele faz isso por 3 vezes e a missão é dada, é reforçada. A última palavra que Jesus usa aqui quando pergunta, você me ama? Jesus fala, você me ama com amor filéu. Interessante, né? Jesus até a rebaixa. Alguns teólogos, estudiosos falam, né, que tem um significado, toda essa mudança de palavra, né? Outros falam que não significa nada essa mudança, que é tudo sinônimo. O fato é, se amamos a Cristo de maneira verdadeira, comprometida, se amamos de maneira comprometida, nós vamos obedecer a Jesus. Lembra que Jesus falou? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor de cantar, de entoar cânticos é muito fácil. Eu te amo, eu te louvo, eu te obedeço. Todos nós podemos fazer. Mas o amor que Deus ouve como louvor é aquele um que sai daqui e obedece de fato. E faz o que Jesus quer que seja feito. Aquilo vai subir, vai exalar a Deus como um aroma agradável, como uma oferta agradável a Deus, como algo verdadeiro e genuíno. Então, nessa história, nós aprendemos que Deus tem cuidado de nós, porque Pedro foi cuidado por Jesus até depois da sua negação. Mesmo no sofrimento, mesmo no arrependimento de Pedro, mesmo na crise espiritual e ministerial de Pedro, Jesus estava lá. Ele foi atrás, ele alcançou antes de confrontar. E Jesus confrontou para curar. Jesus Cristo fez isso. E Jesus Cristo realizou tudo isso, reabilitou Pedro para o propósito, para servir, para a comissão. Jesus preparou, ele curou para capacitar e chamar a Pedro. E Jesus Cristo ensinou isso através do amor. O amor de Jesus é a base do propósito da nossa vida e do nosso ministério. O amor de Jesus para conosco. Ele fez o que fez porque Ele amou, quando éramos pecadores. Dá para perceber isso? Ele fez o que fez, vindo nesse mundo, morrendo numa cruz por pecadores indignos. Eu e você, Pedro, um deles. E esse amor Ele quer de volta. Ele gostaria que você amasse a Jesus com um amor ágape. Você só consegue amar a Jesus depois que Ele te amou. Porque Ele nos amou primeiro. Tem até um texto que eu não separei aqui. Se você me lembra desse texto, né? Nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Eu creio que está em 1 João, alguma coisa assim. É 1 João. Se achar a referência, por favor, me fala, irmão. Que ele vai confirmar esse princípio bíblico. Nós só podemos amar a Jesus se você experimentou o amor de Jesus na sua vida. Talvez você está aqui hoje à noite e você fala, é bonito, pastor, eu sempre tento fazer as coisas para agradar a Deus, mas eu não consigo. Talvez é porque você não sabe o que é ser amado por Jesus, porque você não experimentou o perdão genuíno de Jesus para os seus pecados. Você tenta ser bonzinho, ser religioso, pecar menos
e obedecer mais as regras de Deus, mas você sempre bate com a cara na parede, com a sua carne, com os seus desejos, com um monte de obstáculos, todas as vezes, talvez porque você não entendeu o amor de Jesus, você não recebeu o perdão de Jesus para os seus pecados. Ele não é o seu salvador pessoal, você nunca creu nele como seu salvador pessoal. Pastor, no 1 João 4, Primeiro João, não. 1 João 4, 19, 4:19. 1 João 4:19. Isso. Leia para nós, irmão. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Só assim conseguimos amar a Jesus com o amor que ele pediu para Pedro, porque ele nos amou primeiro. Ágape, amor ágape, o amor sacrificial, o amor divino, o amor de Deus para conosco, o amor incondicional. O amor de Jesus é a base para a minha vida e ministério, irmãos. E o amor a Jesus também é a base para a minha vida e ministério. A missão de Deus exige amor sacrificial. Pedro, ele foi restaurado por Cristo, que o amou antes de Pedro crer nele, depois que Pedro creu nele, e mesmo assim o negou, e agora Jesus o restaura com esse amor. O amor restaurador de Jesus é o amor que nos constrange, é o amor que nos faz, não porque o pastor falou, porque é estatuto da igreja, porque está lá a regra, tem que cumprir, mas porque Jesus nos amou primeiro. Dá para entender, irmãos? Eu quero fazer, Jesus, porque o Senhor merece. O Senhor é digno de toda honra e glória. O Senhor se deu por mim. Eu sou o que sou porque o Senhor me amou, porque o Senhor se entregou por mim. Então a base da vida e ministério é o amor de Jesus, e é o amor a Jesus. Conclusão: o sofrimento de Pedro foi transformado em restauração de um homem deprimido no rio. Agora ele era um pescador de homens de fato, e um pastor dos cordeiros do Salvador, do seu mestre. Porque agora ele tem a certeza do perdão do seu Salvador. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Com as 3 ordens, com os 3 chamados: apacenta as minhas ovelhas. Está mais do que claro agora: perdoado e comissionado. Então, irmãos, Jesus nos alcança antes de nos confrontar. Será que você tem algo na sua vida que precisa de confrontação? Tem um pecado que precisa ser confrontado por Jesus? Lembra que ele chega com graça para você, através da pregação, através da palavra dele, através do Espírito Santo. Ele chega para você, te alimentando e fala: vem aqui. Sim, eu sei do que você precisa. Eu sei dos seus medos, dos seus desejos, das suas carências. Eu tenho tudo isso para te dar. Só que eu quero trabalhar no seu coração primeiro. Então Jesus, ele, no nosso sofrimento, ele nos alcança onde estamos, irmãos. Mas ele não põe a mão nas costas e fala: fica assim, tá bom. Ele nos confronta e fala: agora vamos conversar. Eu te amo tanto que você não vai ficar do jeito que você está. Eu vou transformar, porque eu restauro coisas quebradas. Eu quebro coisas para restaurá-la, para torná-la melhor. Então Jesus Cristo fez assim como ele fez com aquela mulher pega em adultério, né? Tem alguém que te acusa? Alguém te acusa? Cadê os seus acusadores? Só está eu e você. Vai, não peques mais. Para com isso. Você quer demonstrar o seu amor para comigo? Obedeça. Ele nos alcança, ele nos confronta, e ele vai colocar na minha e na sua mão uma missão, um chamado. Agora me obedeça. Faça a minha vontade. Leve o meu nome adiante. Com a sua vida, brilhe por mim. Reflita o meu amor a este mundo. Deixe Jesus sarar as tuas feridas de vergonha.
Não fica ali cozinhando nas suas feridas, fica lambendo as feridas e fica ali com culpa, remoendo e virando para lá e para cá. Deixa Jesus te alcançar. Entenda que o seu valor não está na sua perfeição, mas no amor dele para com você. Ele quer te restaurar. Arrependa-se. Busque, aceite o perdão e a restauração e siga agora em paz, fazendo a vontade dele.